Separatismo na França, Macron, preocupado com a situação da ilha de Córcega, promete mudar um pouco a Constituição para acalmar os ânimos. Nagorno-Karabakh é mais um alvo de uma disputa indireta entre OTAN e Rússia, com a OTAN mandando tropas para a região e a Rússia garantindo que se reunirá com Baku, ou seja, com o Azerbaijão, para definir os moldes do processo de paz. Andrei Trochev, que para quem não sabe é uma ex-liderança do grupo Wagner, é nomeado, vamos colocar assim, por Putin para ser o representante da formação do que ele está chamando de novas unidades voluntárias, ou seja, possivelmente grupos de mercenários no estilo grupo Wagner. Novos grupos Wagners surgirão? Notícias importantes também relacionadas a um racha dentro da União Europeia. A gente tem principalmente a Alemanha e a Itália brigando pela questão da imigração e a Hungria prometendo bloquear todos os recursos que possivelmente iriam chegar até a Ucrânia, expondo, galera, mais um racha na União Europeia entre Polônia e Hungria pela questão da pauta dos costumes com o restante do bloco europeu. E para finalizar, pessoal, notícias sobre o nosso país, a nossa internet está em risco. Pois é, um projeto polêmico do estado do Ceará pode colocar 99% dos dados em risco no Brasil. O que está rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E bora lá pro vídeo, pessoal, que tem muito assunto importante hoje. Primeiro ponto que eu acho que é bastante relevante, tá ligado, pessoal, à região de Córcega. Para quem não sabe, né, possivelmente o seu professor de história, é aquele PEC básico, né, do professor de história, ele deve ter te narrado que Napoleão nasceu na ilha de Córcega, né, natural da ilha de Córcega. Córcega pertence aos franceses desde o século XVIII, só que assim, existem, né, algumas horas um pouco mais, algumas horas um pouco menos, mas desde a década de 70, movimentos separatistas constantes na região, que não se sentem exatamente franceses. A gente sabe que a França está atravessando hoje um caos político, tem uma questão imigratória importante também, que a gente vai discutir, inclusive, tá? Falando da crise da União Europeia. E a ilha de Córcega, ela reclama muito de uma especulação imobiliária que vem acontecendo, pela chegada dos imigrantes, tanto vindo da Europa, como também de outros continentes. Porque é uma ilha relativamente pequena, a gente está falando, pessoal, de 340 mil moradores, e é natural que se aumenta o número de pessoas sem aumento do número de moradias, há um aumento do preço dos imóveis e fica mais difícil para a população local morar naquela região. Então, o separatismo ele vem avançando. Para piorar ainda mais a situação, a gente teve, pessoal, ano passado, o Ivan Colonna, que para quem não sabe, né, é um líder separatista, que ele foi morto, inclusive, na prisão, e ele tinha sido preso porque ele tinha matado, né, o chefe de governo de Córcega, e ele foi morto. E aí suspeita-se que possa ser algum tipo de ato dos franceses ou da presidência francesa, tal, e isso incentivou ainda mais o movimento separatista local. O Macron, que já tem com praticamente uma guerra civil dentro do seu país, uma contestação geopolítica, uma falta de apoio local e, de fato, um aumento da inflação, enfim, tem mais um problema agora, que é a ascensão do movimento separatista de Córcega. Então, ele prometeu, tá, para os políticos locais, vocês vão ter 6 meses para fazer novas propostas de novas independências que vocês querem. E esteja bem claro, tá? Eu não estou dando isso Macron, não estou dando uma autorização para o separatismo de Córcega. Não, vocês vão continuar pertencendo à França. O que eu estou autorizando é que vocês, de fato, pertençam, né? Vocês tenham um pouco mais de autonomia. Por exemplo, uma das coisas que é muito bem quista pela população é a questão do idioma corso como idioma cooficial. Muito possivelmente isso o Macron vai dar, né, de benefício, vamos colocar assim, para a ilha de Córcega. Ou seja, é mais um ponto de tensão. Eu diria que assim, o Macron ele já foi eleito não com muita popularidade. Teve a questão, pessoal, do garoto Nael, teve praticamente uma guerra civil, enfim, tá? A França está num momento bastante complicado, reforma da Previdência, e agora mais uma questão, que é o possível separatismo de Córcega. Não acho que vai acontecer, com autonomia de fato, eles devem acalmar um pouco os ânimos. Outra notícia, pessoal, relevante,
noticiei para vocês ontem, né, que Nagorno-Karabakh, que é aquele pequeno enclave que fica no território do Azerbaijão, que em 94 conseguiu vencer uma guerra pelo separatismo, já que é uma região de maioria armênia e não se vê como azeri, só que em 2020 o Azerbaijão fez ataques e conquistou algumas posições, e agora, pessoal, em 2023 fez mais ataques e praticamente já reconquistou todo o Nagorno-Karabakh, e a gente sabe, né, o Pashinyan, pessoal, primeiro-ministro da Armênia, culpou os russos. Pô, Rússia, a gente tem uma aliança, a CSTO, e você não defendeu a gente? Em contraposição, o Putin falou que o Pashinyan, desde maio, fala que Nagorno-Karabakh está sendo preparada para voltar para os azeres. Então, por que a Rússia iria defender aquele território? Mas é fato que está numa zona de tensão. Pois bem, pessoal, por todo esse... A gente já teve, né, os dados oficiais. 75% da população de Nagorno-Karabakh saindo do país porque tem medo de um genocídio étnico local, né? E a OTAN, vendo que tudo isso está acontecendo, prometeu mandar mais tropas para a região do Cáucaso. A grande questão é que essa região do Cáucaso, ela sempre foi uma forte influência da Rússia, inclusive da antiga União Soviética. E a Rússia foi o país que mediou a situação de paz em 2020, quando acalmou-se um pouco os ânimos entre Azerbaijão, financiado pelos turcos, e a própria Armênia. Inclusive o Peskov já anunciou que fará reuniões com Baku, ou seja, né, com o Azerbaijão, para definir exatamente como serão os processos de paz. Vale lembrar, pessoal, que nem Armênia nem Azerbaijão fazem parte da OTAN. Em compensação, a Turquia, que é o grande aliado do Azerbaijão, aí sim faz, né? Ou seja, muito possivelmente teremos mais uma proxy war, ou seja, uma guerra indireta, agora envolvendo a região de Nagorno-Karabakh. Vai lembrar, pessoal, que muita gente acusa o Pashinyan de ser declaradamente anti-Rússia, e por isso que ele vem tomando essas medidas. A Armênia vai entrar no Estatuto de Roma, ou seja, vai considerar o Tribunal Penal Internacional, o Putin, como um criminoso de guerra. Teve uma reunião agora da SEI, que o Shoigu, né, só dos generais, né, o Shoigu da Rússia participou. A Armênia, pessoal, boicotou, falou que não vai participar, inclusive realizou exercícios militares com os Estados Unidos, e o Biden mesmo mandou uma carta prometendo fortalecer as relações entre a Armênia e Estados Unidos. Ou seja, a Rússia acusa de uma revolução colorida, o que a Armênia vem passando nesse momento. E já falou, hein, Sergei Lavrov, Armênia, vocês estão indo numa direção perigosa geopoliticamente falando. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado a Andrei Troshev. Para quem não sabe, ele é um general, né, ex-general russo, que já participou, inclusive, de campanhas no Afeganistão, de campanhas na Chechênia, e, inclusive, muito bem visto, né, pela elite local. Quando a gente teve a formação do Grupo Wagner, o Prigozhin, né, que, inclusive, já faleceu, enfim, ele começou a chamar algumas posições importantes e o Andrei Troshev, por toda a experiência militar que ele tinha, foi chamado para ser um dos responsáveis pelo comando do Grupo Wagner. Quando realizou-se o motim do Grupo Wagner, suspeitas-se, tá, pessoal? Tudo isso aqui não é confirmação russa, mas são suspeitas do Ocidente. Que o Andrei Troshev, ele não concordou com o motim feito pelo Grupo Wagner. Inclusive, foi um dos principais informantes do Putin. Aí, quando acabou o motim, com a negociação do Lukashenko, todo o processo que a gente já discutiu, depois de 2 meses, o Prigozhin estava num avião que teve um acidente, né? O que foi caído, né? Que caiu o avião, ou foi caído, né? Enfim, o avião. E, por coincidência, o Andrei Troshev, que supostamente era esse informante do Putin, ele não estava no avião, embora seja uma das principais lideranças do Grupo Wagner, e outras lideranças também estavam. Qual é a especulação? Que o Putin derrubou o avião e falou: Troshev, você, como é meu confidente, meu aliado, vai futuramente comandar aí o que seria esse novo Grupo Wagner ou esse novo grupo de mercenários. É fato que a Rússia está precisando de novos combatentes, mas colocar hoje o Grupo Wagner para jogo talvez não seja muito popular, mesmo dentro da população. Cara, querendo ou não, há cerca de 2, 3 meses atrás, os caras estavam realizando um motim contra o Putin. Pô, o Putin colocar os caras de novo, né, o Grupo Wagner, para lutar pela Ucrânia, dar confiança, dar armas, credibilidade, talvez não pegue muito bem para a própria opinião do Putin, né? Então, Putin, você perdoou tudo o que aconteceu aqui, eles vão... Entende? Então, por conta disso, o Andrei Troshev ele foi convocado junto a outros membros do Ministério da Defesa para liderar o que o Putin está chamando de unidades voluntárias na Ucrânia. O que seriam essas unidades voluntárias na Ucrânia? Muito possivelmente, pessoal, grupos de mercenários.
E muitos dos combatentes do Grupo Wagner, possivelmente, que foram, inclusive, incluídos no Ministério da Defesa, vão sair do Grupo Wagner e entrar nessas novas unidades voluntárias de combate. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. É meio um miguezinho para deixar de ser Grupo Wagner, ser um outro grupo de mercenários, só que sem o nome Grupo Wagner, né? Aparentemente, de maneira simples e mais fácil, é isso mesmo. Preciso de combatentes que não tenham que respeitar, exatamente os princípios da Convenção de Genebra, porque quando o Grupo Wagner ia lá e fazia abusos contra a humanidade, a Rússia falava, não sou eu, é o Grupo Wagner, é um grupo de mercenários. Não tenho responsabilidade. Uma coisa é o Grupo Wagner ou essas unidades voluntárias agirem, outra coisa é o exército russo oficial agir, São coisas bastante diferentes. Então, aparentemente, o Putin está querendo colocar para jogo mais mercenários, formando novos ou um novo Grupo Wagner. Andrei Trochev possivelmente será a liderança dessa nova organização. União Europeia, pessoal, eu diria que tem alguns pontos de tensão. Um dos pontos de tensão mais evidentes, vamos falar assim, é a questão da migração. Para vocês terem uma noção, isso dados oficiais da Acnur, tá? A gente teve, pessoal, só em 2023, ou seja, nem acabou ainda, 186 mil imigrantes que entraram no continente europeu e, inclusive, 2.500 morreram no Mediterrâneo ou simplesmente sumiram. Lembrando que esses dados, pessoal, às vezes não é muito oficial porque a gente não sabe exatamente, não dá para contabilizar exatamente todos que sumiram e todos que morreram. Talvez esse número seja muito maior. É um crescimento, de fato, muito efetivo. Só que daí a gente entra naquele embate polêmico, Por quê? Grande parte das guerras civis, das crises econômicas, sociais causadas no norte da África e Oriente Médio, que são as regiões de origem desses grupos migrantes, a culpa, a responsabilidade, enfim, é dos europeus, principalmente do imperialismo europeu, que dividiu para conquistar, que separou de acordo com seus próprios interesses, colocando etnias rivais no mesmo território e incentivando o conflito entre eles. Pessoal, então beleza. Então, por essa responsabilidade histórica, os países europeus têm que receber esses imigrantes. Afinal, a culpa é deles, Então, a Alemanha, na época da Angela Merkel, e olha que a Alemanha, pessoal, foi um dos países que menos interferiu, no continente africano, e não por bondade, mas sim porque estava no processo de unificação tardio, enfim. A gente até poderia falar mais sobre isso, mas essa rivalidade com a Alemanha pegando poucas terras até foi um dos motivadores para depois vir a Primeira Guerra Mundial, Mas isso é papo para a história, para um outro vídeo. Pois bem, pessoal, a Alemanha, a América falou assim, não, realmente, nós europeus, nós temos responsabilidade histórica sobre tudo o que vem acontecendo no continente africano. Então, precisamos chamar, continente africano e asiático também. Precisamos chamar e convocar esses refugiados. Pois bem, pessoal, ela aceitou cerca de 800 mil refugiados. Qual foi a resposta da população alemã em relação a isso? Péssima. Cara, de verdade, responsabilidade histórica tem. Dane-se, não quero. Ainda mais numa situação de extrema crise econômica. Nisso, alguns governos mais nacionalistas ascenderam ao poder. E eu diria para vocês, pessoal, que o principal, até pela proximidade com o Mediterrâneo, é a Itália da Giorgia Meloni. Pois bem, pessoal, hoje existe uma série de ONGs que são acusadas pelo governo italiano de favorecer essa migração do Mediterrâneo, com uma uma justificativa de uma questão social, de salvar as pessoas que estão morrendo nessa travessia, só que essas ONGs acabam ajudando que essa travessia aconteça. Esse embate se fortaleceu demais depois que a gente teve o Antonio Tajani, que é o chanceler da Itália, falando, pessoal, que os imigrantes resgatados nos oceanos devem ser mandados para os países que apoiam essas ONGs de caridade, citando, inclusive, a Alemanha. E, de fato, a chanceler alemã, na verdade, pessoal, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, a Annalena Baerbock, ela garantiu, pessoal, ela defendeu as ONGs, falou, não, imagina, essas ONGs, elas não ficam incentivando migrações. Na verdade, elas só resgatam aqueles que já estão perdidos no Mediterrâneo. Inclusive, colocando dados que só 5% dos imigrantes que entraram na Itália vieram a partir dessas ONGs. Os outros 95% foram imigrantes que não foram, ou refugiados, que não foram ajudados pelas ONGs. Em compensação, a Itália fala que precisa urgentemente reformular o Pacto de Migração da União Europeia, porque nesse momento a Itália já recebeu 133 mil refugiados ou imigrantes, isso porque não acabamos o ano. E desde o ano passado, aliás, no ano passado, foram 69 mil
bilhões. Ou seja, quase dobrou e ainda faltam 3 meses para acabar o ano. A Itália, com o governo mais nacionalista da Giorgia Meloni, fez críticas severas ao Olaf Scholz e à postura da Alemanha de ficar ajudando essas ONGs. E eu diria para vocês, pessoal, que o espaço Schengen, esse pacto de imigração da União Europeia, está em risco. Inclusive, tá? A Itália fala, pô, legal a ideia de vocês, mas vocês querem ajudar a questão migratória? Então vamos fazer mais tempo de detenção para essas pessoas que são capturadas no Mediterrâneo e aumentar os centros de detenção. Porque se a gente ficar facilitando a entrada dos africanos ou dos asiáticos no continente europeu, a gente vai estar prejudicando a vida dessas pessoas. Ou seja, percebem que existe um embate, né? Entre um governo mais cosmopolita e preocupado com as questões migratórias e um governo mais nacionalista, como, por exemplo, o governo da Giorgia Meloni. E, cara, de verdade, a tendência é que o populismo, principalmente, né, ou o nacionalismo, nessas regiões mais próximas do Mediterrâneo, aumentem cada vez mais. Falando, pessoal, em crise da União Europeia, porque isso de fato é uma crise, tá? Uma crise de divergências políticas de opiniões acerca da migração. A gente tem a Hungria. A Hungria e a Polônia, que eram patinhos feios da União Europeia, antes de começar a guerra. Agora, com a guerra rolando, a Polônia como fronteira da Ucrânia, algumas questões foram ignoradas da Polônia. E querendo ou não, pessoal, o primeiro país que comprou uma briga com a Ucrânia pela questão dos grãos foi a Polônia. Ressaltando como é um patinho feio, vamos colocar assim. Por quê? Porque são países, cara, que têm problemas gravíssimos relacionados a direitos individuais, respeito de populações minoritárias, liberdades individuais, liberdade do poder judiciário, casos de corrupção. Então, por exemplo, a Hungria, ela teve recentemente, pessoal, cerca de 6 bilhões de euros que foram congelados porque não combateu a corrupção direito, não teve transparência política nas compras públicas e não dá uma independência significativa para o judiciário. Então, a Comissão Europeia considerou que a União Europeia não pode mandar as verbas destinadas para a Hungria. Aí a Hungria falou, já sei. Sabe por que eles não estão mandando? Porque eles estão com uma baita crise econômica e querem continuar ajudando a Ucrânia. Segundo a Hungria, tá? Foi aprovado, pessoal, a Ursula von der Leyen aprovou, de 2024 até 2027, um aumento de cerca de 66 bilhões de euros em repasse de verbas para a Ucrânia, enquanto não manda a verba da Hungria. Só que daí a Hungria falou assim, então beleza, vocês não vão mandar verbas pra gente? Então tá, vocês sabem, né, que para a questão do pacto ser aprovada essa mudança, a gente precisa de um consenso na União Europeia. Pois bem, se vocês não mandarem um dinheiro para a Hungria, eu não aprovo essa mudança no orçamento europeu. Entende? E aí, é claro, pessoal, que existem questões geopolíticas envolvidas. O Viktor Orbán é um dos aliados da União Europeia, aliás, os aliados da Rússia, que está na União Europeia. Então, esse congelamento de verbas faz parte de uma logística toda maior, relacionado também a uma tentativa da União Europeia não despender os seus recursos para a Ucrânia e ajudar os russos. Outra notícia, pessoal, só para a gente finalizar, não costumo falar muito do Brasil, né, mas acho que essa vale a pena. A nossa internet pode estar em risco. É um pouco alarmista? Não acho que vai acontecer, mas de fato pode, tá? Por quê? A gente tem uma região do Ceará, o Ceará, pessoal, que é um estado, infelizmente, né, que convive não em todas as suas regiões, claro, mas em parte do sertão cearense, com uma dificuldade de acesso à água, uma escassez hídrica. Então, o governo do estado do Ceará, para tentar minimizar esse problema, fez um projeto, ou abriu uma licitação para um projeto de dessalinização da água do mar, que, segundo o governo cearense, aumentaria em 12% a oferta de água, vindo da dessalinização da água do mar. Eu já fui para o Ceará, tá? Inclusive para Fortaleza. Lá na Praia do Futuro, está se construindo um centro de dessalinização. A empresa responsável pelo projeto já fez todas as obras, tal. Segundo ali o orçamento inicial, 3,2 bilhões de reais. Pô, professor, obra super importante, né? Legal. Só que tem uma questão envolvida. O Fortaleza é como se fosse um centro de distribuição das informações. Quando você pega Fortaleza em direção à Europa, dá mais ou menos uns 6 mil quilômetros, que, convenhamos, é um dos pontos mais próximos do Brasil em relação ao continente europeu, ao Atlântico, à circulação de dados. Então, Fortaleza funciona como se fosse uma série de um centro de distribuição de informações, vai? Os cabos de fibra ótica chegam até Fortaleza, depois são direcionados até São Paulo e Rio de Janeiro, e depois conectam com o restante do território brasileiro.
qual que é o medo? Que essas obras na Praia do Futuro afetem esses cabos. Cara, de verdade, né? Se romper os cabos, a gente está falando de cerca de 99% das informações. O Brasil vai estar isolado do ponto de vista de comunicação. Segundo, o governo, tá? A gente já teve algumas reformulações na obra, não vai atrapalhar tanto assim tal, mas por enquanto a Anatel, que é o responsável pelas telecomunicações, emitiu uma reclamação em direção ao governo do Ceará e as obras, no momento, pelo menos, estão paralisadas. E aí, pessoal, será que vai continuar? Vão ficar sem internet por, entre aspas, culpa do Ceará? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.